Fala galera, hoje mais um episódio do nosso Pod Bike. E para começar, nada mais, nada menos que o nosso convidado de hoje é Abraão Azevedo. Convidado super especial, hein? Faz parte, né? Afinal de contas, vocês colocaram lá nos nossos comentários, pediram o Abraão e o Abraão está aqui. Obrigado. É isso aí. Seja bem-vindo, Abraão. Valeu. Abraão que dispensa comentários, né? A lenda do mountain bike aí, todo mundo já conhece. Reconhecido nacionalmente, mundialmente. Ó, Então, é um cara que tá a gente pensando o quê, rapaz? tem convidado. É, não tem pra onde correr não. E o Abraão eu conheço tem só uns 30 anos, né, Abraão? Verdade. Já devia ter até aposentado, né? De tanto tempo que vocês já se conhecem. É, mas aqui não aposenta não, filho. Não aposenta não, não tem jeito. Quanto mais velho vai ficando melhor, né, Abraão? Tentando, não é difícil, mas tempo. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Bike Registrada, MR Team, treinamentos de bike e Colmeia, que é a nossa empresa de marketing que faz toda essa produção. Exatamente. Antes da gente dar início à nossa entrevista com Abraão, quero fazer aqui uma conscientização em relação ao Parque da Cidade. Foi pedido pelos ciclistas que ali utilizam aquele espaço para poder treinar. Acredito que semanalmente tem milhares de ciclistas que vão àquele local para poder fazer treinamento. Observei também que tem ciclistas que utilizam ali para transporte, pessoas que usam a bike para ir para o trabalho. Então, conscientizar o departamento de trânsito, né, o Detran, o diretor de trânsito, para dar uma atenção maior ao parque. Hoje tem um fluxo muito grande de veículos passando naquele local, principalmente no período da manhã, que é justamente o período onde Tem os mais ciclistas, ciclistas. exatamente, utilizam ali para fazer o treinamento. E nós percebemos que esse fluxo de carro, de certa forma, gera uma certa insegurança para os ciclistas, um volume muito grande de carro. E talvez, com essa conscientização, o departamento de trânsito melhorar a sinalização daquele local, né? Tanto a sinalização horizontal como a sinalização vertical. Também fazer uma campanha é muito importante. O parque é um local pequeno, acredito que é perfeitamente possível fazer uma campanha naquele local, conscientizando os motoristas que ali tem sim um fluxo grande de ciclistas, né? É. Então, quero fazer aí um pedido às autoridades, Departamento de Trânsito, diretor de trânsito, ao Detran, também ao administrador do parque, que pode fazer um ofício ao Detran, para melhorar a sinalização ali. Outra coisa que eu observei, que a velocidade da via lá é 60 quilômetros por hora em vários trechos. E é uma velocidade alta para uma via que tem muitos ciclistas trafegando ali, né? Eu acho que a velocidade ideal para aquele local seria 60 quilômetros por hora. Bem, eu não entendo 60 você falou. 50. 50. 50 quilômetros por hora. Eu não entendo dessa parte de trânsito, mas alguma coisa é importante fazer ali para a gente poder melhorar a segurança dos ciclistas. Lembrando que lá tem atleta de nível estadual, de nível nacional, que treina naquele lugar, né? Atletas de nível também mundial, né? Temos dois aqui que, né, fazem os treinamentos lá. Então, vale a pena vocês olharem com carinho para os ciclistas que estão utilizando aquela via do Parque da Cidade. Isso aí, muito bom. Então, vamos dar início aí, né? Entrevista com o Abraão. Abraão Azevedo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Inicialmente, de pode convite falar um pouquinho aí. sobre. Não sei, pessoal, assim, para quem não me conhece, né? Eu estou no mountain bike há bastante tempo, mais de. Fechar agora 35 anos já. 35 anos? Desde 1990. Corri pela primeira vez aí na Ermida Dom Bosco, uma prova ali no local, né? E tomei gosto, assim, já gostava da bicicleta, desde criança eu ando de bicicleta e fazia algumas pequenas viagens para acampar, igual a gente estava conversando, para acampar, ou para ir tomar banho de rio, cachoeira e tal. E assim, tomei muito gosto pela bicicleta e participei dessa competição, vi que o negócio não era fácil, né? Bem desafiador, sofri bastante, e aí decidi treinar, dedicar mais e
conhecer sobre o treinamento e ir aprimorando essa parte, né, de melhorar. Me graduei em educação física depois, fui profissional durante 11 anos. Profissional que eu falo é correr beat e recebendo salário para dedicar a maioria do tempo ao treinamento, à recuperação, à preparação, né? Então, e depois, mais velho, eu dediquei mais às provas mais longas, né? Ultramaratona. E assim, eu tive a felicidade de vencer as principais provas que aqui no Brasil, desde o sul, a Volta de Santa Catarina até o Piaucerá, no Nordeste, Campeonato Nacional de Cross Country, Campeonato Nacional de Maratona, Mundial Master, né? Então, assim, tive uma carreira bem produtiva e feliz com o que eu consegui construir nesse período, né? Assim, fiz muitos amigos, o Marconi estava comentando aqui, a gente se conhece bem há uns 30 anos, correndo junto na Specialized, correndo junto na equipe que o Léo Landim, que formou também no esporte, É, então, viajamos para o Mundial junto, né? Já, algumas vezes, né? é. Então, assim, eu acho que o mais importante dessa vida no esporte é você construir boas amizades, né? Você conseguir ter relacionamento, uma rede de amigos aí, de pessoas que a gente considera, que considera a gente também. Isso aí, bacana demais. E essas viagens que a gente fez foram muito boas mesmo. Aprendi muito com o Abraão. Eu lembro que o Abraão foi, acho que meu segundo treinador, né? Primeiro foi o Deamo, né? É verdade, sim. Depois o Abraão foi meu treinador, quando eu tinha ali uns 16 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a competir. O Abraão já competia, né? Sim. Já estava na cadete naquela época, né, Abraão? Não lembro mais a Categoria data. cadete, eu era júnior. Sei que a gente correu junto, naquela época que eu venci o Ironbike, em 2000 a gente estava na mesma equipe, né? É, foi. Uma A equipe equipe Amazonas, né? é. Specialized. E muito bom, muito gratificante mesmo ter a amizade do Abraão aí até hoje, né? O cara que representa o esporte aí mesmo, tá junto com a gente aí. E é de Brasília, né? É. Brasília tem realmente essa fama no mountain bike de ser, formar bons atletas? Principalmente atletas de maratona, né? O Kainan também do cross country aqui do Brasil, né? Também tenho satisfação de poder acompanhar ele, monitorar os treinos, né? E atualmente está na estrada, né? Estou bem feliz, ele está muito contente com essa dedicação mais às provas de estrada, tendo um bom nível nacional, né? Prova que teve em Campos de Jordão agora que foi em segundo lugar, né? É. Perdeu no sprint, fez segundo, Foi o Giro de Itália? na subida ali do Paiol, já abriu uma fuga e se manteve, foi para a chegada, fez segundo. Mas ele Bacana. está evoluindo muito, o ambiente da equipe é muito bom, né? De São José dos Campos. Então ele está, assim, renovou muito a vontade dele de estar em cima da bicicleta, ele está mais feliz, eu acho que isso é importante também. É. Ele fez uma mudança de modalidade. Mudou de equipe, né? Mas Mudou foi, de equipe. inicialmente foi para correr mountain bike, cross country e maratona. E as provas de estrada mais para ajudar a equipe. Mas acabou que ele está gostando tanto do ambiente ali, das provas de estrada, que está se dedicando mais às provas de estrada. E você já treinava ele lá no mountain bike, né? Isso, E aí agora ele migrou para a estrada e você continua com o treinamento lá também. continuo com ele. Bacana. Eu fico feliz de ver que o atleta de Brasília, né, está representando bem nossa cidade, né? É. E a gente viu crescendo aí, né? Ele é do Projeto City, né? Lá de É, Sobradinho, né? Foi campeão brasileiro júnior, né, treinando comigo também. Esse último ano dele de júnior. Até ele ganhou a prova, você vai perguntar quem ganhou? O menino da Calói, não sabia das não. Que a bicicleta era Calói, não era equipe não, só a bikezinha de É, Calói. menino novo, né? É, Ninguém conhecia ele. é. Hoje ele tá aqui em Brasília, não? Não, tá ficando com a equipe em São José, né? Mas ele volta e meia vem aí, final do ano é fácil falar com ele, pode vir também. Eu acredito, né? Não posso fazer compromisso por ele, mas eu Vamos fazer o convite, né? Vou fazer o convite, já deixo o nosso convite aqui. É. E conta pra gente, das modalidades de mountain bike que você já participou de provas e já ganhou campeonatos. Quando eu comecei, a divisão é muito precária, assim, tinha downhill, que é morro para baixo, e o cross country. E o cross country era praticamente o que é uma maratona hoje, né? A prova de 2 horas e 40, 50 e poucos quilômetros, 60 quilômetros, um cross country, 2 horas e meia.
Aí eu corria tudo. A Marconi também correu. Tinha o up downhill de Pirenópolis, que a gente Nossa, subia, depois descia na mesma bicicleta. é. Eu já venci também downhill, já venci cross country, maratona, Uphill, né? uphill também. Bastante. Uphill andava melhor. Na época quando eu comecei, eu tinha essa dificuldade mais no trecho técnico e acabou que eu aprimorei e hoje eu acho que é um diferencial, assim, a parte técnica. Também é aquela história, né? O capeta é o capeta, não é porque é o capeta, é porque tá há muito tempo aí, né? Ou seja, ficou tanto tempo fazendo a mesma coisa que É, ficou bom, né? Não tem jeito. é, O cara ser ruim. mas Ia lá pro circuito, né? a gente fazia as brincadeiras que subia e na descida não podia pedalar. Então, se o cara freasse muito, ele ia se complicar, ia ficar para trás. Aí acaba que você te força a aprimorar a curva e tal. Então, o Marconi também ia, a gente ficava brincando lá, eu, você e o Bob, né? Era. Tinha fazendo as brincadeirinhas, inventava as brincadeiras para ir aprimorando as Tinha a partes. brincadeira da subida também. Um ficava mais pra cima um pouco parado, o outro largava lá de baixo Para ver quem forte. é quem. E aí, quando tava pegando, o outro saía. E não podia deixar o cara embora, não. Era os treinamentos pra melhorar, né, Bruno? Verdade. E, Abraão, quais são que você hoje, depois de tanto tempo, né, no mountain bike, classifica como as maiores conquistas, as provas que você considera assim, essas foram as maiores conquistas desde quando eu iniciei até hoje? E o porquê, né, que você considera, vamos colocar assim, três maiores conquistas que você e o porquê que É, você considera? assim, em termos de entrega, né, de resultado, a prova que eu acho que eu me senti melhor, onde tinha um nível muito alto e eu cheguei muito bem, é os Jogos Mundiais que teve no Paraná. Quem ganhou foi o Rasmussen, que ganhou o Tour de France depois. Eu fui até o último dia, eram uns 100 quilômetros, empatado em segundo, muito próximo, aí, menos segundo do canadense. E aí acabou que no final os caras se juntaram todos os europeus, eu fiquei em quarto. Mas era um circuito meio técnico. Essa é uma prova, assim, que eu, como resultado, eu vi que eu estava muito bem, sabe? E era uma prova de É maratona, mas, é mountain bike, mountain bike. mas era muito estrada, não tinha muita trilha, não. Entendi. Pouca estrada. Teve um cross country que teve muita lama, mas não era muito técnico, e aí são vários dias. E aí a prova teve um nível muito alto, tinha muito europeu, tinha uma premiação boa, então os principais atletas. O Rasmussen tinha feito vice-campeão mundial na Suécia. Essa prova? Jogos Mundiais, né? Jogos Mundiais. No Paraná. Aí, tinham vários esportes, tinha balonismo, tinha muita modalidade, canoagem, Eu lembro atletismo, dessa prova. tinha muita modalidade. E assim, uma prova que eu fiquei feliz também de vencer foi o Campeonato Mundial, né, Master, que fiquei vários anos segundo e consegui vencer em 2011. 2011. Depois eu fiz vários segundos lá também, mas não voltei a vencer ainda não. É uma Eu tô prova. nessa aí do segundo até hoje. E é maratona. Mundial, não, Mundial Maratona não fui bem não, cara. Corri, Não. eu até falando com o Essa Marconi, é de eu estrada. corri o Mundial em Alpe d'Huez, na França, mas estava muito frio, cara. Tava até bem, mas eu lembro que até estava do lado e tinha um cara da África do Sul, aí estava na migração, né, do freio a disco pro V-brake. Ele falou, tem 150 atletas, só tem você de V-brake. E tinha, assim, cara, tinha muita descida. Eu até comentando com o Marconi antes da gente começar aí. A primeira subida tinha 27 quilômetros a prova. Nossa. Depois descia e chegava naquele Alpe de Huez, que é no alto, chegava descendo. Viu o tanto que subia a prova? A gente largava lá embaixo, chegava descendo. Então, assim, a prova que eu corri, mas não fui tão bem, né? Mundial, cross country também, na elite nunca fiz um resultado muito Agora uma expressivo. prova boa que você não deve ter lembrado agora, mas você representou bem, foi o Pan-Americano, né? Você ganhou na Elite no Ah, México. verdade, é 98. Foi uma prova assim que eu tive muita dedicação, né? Fiquei um mês treinando em altitude e tal, para viajar para a prova, para correr. Realmente estava muito bem na prova. Viajou eu, o Albert e a Adriano Nascimento. Aí ficamos correndo, Vocês foram antes, não? corri uma voltinha que tinha no Colorado, nos Estados Unidos, era Mercury Tour, não, 6 dias de prova. Também uma prova que teve no uphill, você estava comentando do uphill, eu andei muito bem no uphill, cara, no final eu fiquei, acho que em nono, e no uphill, cara, acho que eu fiz oitavo. Era 1h20 por aí. Super. Quem ganhou foi o Jean Chioche, o francês, que tinha acabado de vencer o Mundial na Austrália. Então foi uma prova também que eu
assim, corri essa prova como preparação, corri uma etapa nova, e depois esse Pan-Americano. Classifiquei o Brasil para a Olimpíada também de Sydney 2000, né, nessa prova. E você chegou aí, não? Não, não. Aí tem uma seletiva, na seletiva, eu prefiro nem comentar muito, também por politicagem e tal, acaba ficando de fora, mas importante que a gente está aí seguindo, né? É, Verdade, com tá aí certeza. até hoje, né? E a vaga foi conquistada através do resultado que você chegou. Verdade. E uma terceira prova. O Cape Epic, a primeira vez que eu corri, assim, chegar lá, é muita novidade, conseguir vencer, para mim foi emocionante, cara. Até que, quando foi lá pelo quarto dia, a gente estava liderando e acordava, às vezes, um dia, também por conta do fuso horário, às 3 da manhã, ou podia largar logo, já Tô pronto. até descansar, já dormir, mas só que é bom, dormir mais um pouco, tá muito cedo. Aí fica meio ansioso, assim, mas depois eu consegui controlar, a gente andou bem, consegui vencer. O KPI você já venceu ele quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. É. Pouquinho, né? É, Todas foram com o Bart, não, né? Não, eu venci a primeira com o Nico Kutsemaia, um alemão, que me convidou, a gente correu aqui o Mundial, depois correndo lá. Aí corri Rock Ride, é uma prova também na África do Sul, em fevereiro, para preparar para o PPE, que é em março, né? Aí depois corri, aí vencemos 4 vezes na Master e 3 vezes Grand Master. Rapaz, que conquista bacana, né? 7 vezes campeão de uma prova de ultra, né? Acho que é a É, principal prova dessa É a modalidade. principal prova nível mundial, né? do mundial, é. É a prova É que como todo se- mundo quer, igual o Baixo fala, assim, tem o Brasil Ride, tem o Andalucia Bike Race, tem aquele For Island MTB na Croácia, mas a prova que todo mundo a nível mundial quer correr é o QPF, né? A prova principal. É o Tour de France do É, mountain bike. exatamente, é o lema da prova, né? E o brasileiro representou bem lá, né? Vamos ver. 7 vezes. Eu fui o primeiro americano a subir no pódio lá como primeiro, vamos ver se como campeão, né? Bacana. E o que aconteceu esse ano? Você não foi? Fraturei a mão aí, próximo da prova, aí ficou muito em cima, e não consegui. Estava inscrito e não deu certo. Mas às vezes é melhor a gente recuar, reconhecer e tentar melhorar, né, cara? E passar isso e priorizar a saúde, estar bem e seguir. Porque pretendo viver um pouco mais ainda. Com certeza, né? É, E foi uma queda, né? queda meio boba. Sempre as principais assim, problemas vêm de tombos Quedas bobos, bobas, né? né? Tava no lugar que eu sempre passava, mas juntou várias questões aí. Tava sem um canal de retrátil, estava na revisão, estava molhado, estava escorregando a pedra. E eu achei que fosse consertar a bicicleta até o último momento, aí quando vi que ia cair, achei que fosse segurar na árvore, não deu tempo, eu dei um soco na base da árvore e fraturou. E qual é a lição que você, vamos dizer assim, aprendeu? Está escrito para uma prova onde você já foi 7 vezes campeão, Né? tinha uma expectativa grande e muito próximo de você pegar o voo, acontece isso. Cara, assim, é difícil a gente tirar uma conclusão e falar, isso. Mas o que eu percebi, assim, o principal é se o equipamento não está nas mesmas condições, você não pode andar na mesma velocidade, né? Porque eu já tinha mudado a rota, eu já ia para um lugar mais técnico, falei, não, vou pegar esse outro trecho aqui, só que estava molhado, estava chovendo. Assim, tinha consciência da situação, só que eu estava sem canote e tal. Mas como eu estava já vindo de outro problema, que era o problema da coluna, eu estava querendo ganhar tempo. Então, assim, já estava meio me sentindo pressionado, sabe, pela situação. E, vamos andar bem, tem que andar bem e tal. E, assim, eu mesmo cobrando, não que alguém estivesse cobrando. Eu estava querendo evoluir. E naquele dia eu tinha conseguido fazer um bom treino, fiz um treino de VO2, sentindo bem, senti que estava evoluindo. Estava até meio cauteloso na descida, mas, assim, foi um momento, é um segundo de distração e você pode machucar, né? Então, E a é, bike estava em outra posição, né? Sem o é, canote, né? estava adaptado a uma situação e tinha mudado naquela semana, né? Eu tinha tirado o canote. Então, acaba que a gente fica numa situação que parece que você e a bicicleta é uma coisa só, né? E você espera que aquele comportamento, a reação da bicicleta. Você faz uma ação corporal e a reação da bicicleta.
E como o equipamento estava diferente do que eu estava usando recentemente, foi uma resposta diferente também. Né? Acabou tendo uma consequência ruim, né? Mas, E para quem está no nível no caso, nível de vocês, né? A bicicleta e o ciclista, como você falou, parece que é um só, né? acho que é importante você ter essa absorção, né, de tudo, tanto o óculos, o capacete, a luva. Se você está sentindo alguma coisa, é sinal de que você não está bem adaptado àquele equipamento, né? Se você tem que estar livre de qualquer abstração, de qualquer coisa para tirar a sua atenção, tirar a sua concentração, entendeu? Acho que você tem que estar bem Junto, em um né? conjunto só, uma coisa só, e você não perceber que está usando aquele equipamento, né? Engraçado. Eu lembro de acho que foi nas Olimpíadas do Brasil, se eu não me engano, onde um atleta foi saltar uma rampa e ele errou feio. Eu não Foi lembro o qual foi Vanderpool. foi o Vanderpool, né? Ah, Mas é mas porque ali foi no mudaram. Japão, ali é complicado, velho. É porque eles mudaram a pista, né? Né? E aí ele preferiu rodar na estrada e não foi ver a pista. Aí tinha um tapume e no dia da prova eles tiraram. Ele jamais ia parar daqui. E naquele posicionamento, se ele soubesse que não tivesse mais o tapume, né? É. E aquela queda para ele custou caro, né? Ele Ficou um passou tempo até o ruim. mês de maio, por aí, ruim, tô cuidando, cuidando. É, Ainda bem que ele voltou bem aí, tá bem de novo, tá forte. Verdade. Tá bem forte. né? Mas aí você falou do Brasil, da Olimpíada do Rio, eu lembrei foi do Pete Sagan, que ele era da estrada e foi correr mountain bike. Acho que Ele ele teve tá no segundo, um não furo foi? de pneu, né? Ele saiu lá atrás, tem Só até lá o vídeo, atrás. e depois não chegou em segundo, não, mas estava ali entre os cinco. E ele furou o pneu, um erro desse, de você. Ele foi No saltar a asfalto, pedra e a distância de eixo era um pouco maior do que ele imaginou, né? E deixou bater a bateu traseira. na Uma traseira. coisa que ele não, se ele tivesse bem adaptado ao equipamento, não aconteceria É. E foi o entre-eixo na longa. mais longo. Acabou Eu pegando. tava lá assistindo essa prova. É mesmo. Eu também estava lá. Bacana. Vamos falar agora um pouquinho, Abraão, da sua parte aí como treinador. Quando surgiu essa ideia de se tornar treinador? Porque você começou a pedalar ali em 90, né? Competir, né? Certo. E você começou a estudar educação física, se Eu formar. comecei, nesse período eu cursava psicologia na UNB, mas aí tinha muita greve e tal, aí comecei a dedicar mais aos treinos, né? Foi nesse período. Depois de um tempo, tinha a oportunidade de eu viajar, porque eu ganhei o brasileiro, primeira etapa, ganhei a passagem para ir para o Mundial, aí fui me dedicar mais a treino e tal, acabei abandonando o curso. Também eu fiquei meio, perdi um pouco o interesse pelo curso, porque eu tinha intenção de trabalhar mais na psicologia esportiva e na Universidade de Brasília era muito, não sei hoje como estava, na época era bem, não tinha muito aprofundamento nessa área, sabe? E aí me dediquei mais. Depois, quando eu fui voltar a estudar, 2 anos depois, eu resolvi cursar educação física. Achei que estava mais dentro da área, pedi transferência. Aí comecei o curso lá, dei continuidade na UNB mesmo. Depois de um tempo, por conta de greve e tal, e horário, eu preferi migrar para a universidade particular mesmo. Terminei na Faculdade Alvorada, aqui na Zona Norte, mais perto de casa e tal. Para terminar logo também, né? Tive bons professores também lá. Depois eu fui até convidado para ir para a Universidade de Brasília para fazer uma palestra, falar sobre o profissional de educação física, né? Foi um professor de lá, ele fez alguns elogios e tal, foi legal, assim, foi um período legal de fazer o curso, estar estudando. Eu acho que o atleta é importante estudar para, mesmo que ele tenha garantido essa parte de desempenho e tal, para ele ter uma opção, né, cara? A gente não sabe o futuro, como é, para a pessoa ter opções na vida é bom, né? Importante, eu acho. Exatamente. E como treinador hoje, como é o seu trabalho? Eu foco mais assim no trabalho individualizado, sabe? De investigar horários, disponibilidade, histórico, os objetivos, a disponibilidade, né? E fazer um treino mais direcionado e individualizado, sabe? Eu trabalho com assim poucos atletas, eu não trabalho com muita gente, até pela minha capacidade limitada de trabalhar sozinho, né? De atender. E eu tive um período que eu trabalhava com outro profissional de educação física também, mas acabou que não deu certo, a gente acabou dissolvendo e trabalho só hoje. E você tem um segmento que você prefere
pegar o atleta ou você também pega Não, iniciante? eu trabalho com todas, desde júnior, juvenil, até pessoas de master, né, grandmaster. Eu acho que o importante é a pessoa ter um empenho, né? É ruim você trabalhar com um atleta que ele não está se dedicando tanto, você faz uma periodização, uma programação, e a pessoa às vezes não está entregando muito. E às vezes é a causa da pessoa, muitos atletas reconhecem, não, eu não estou podendo agora, eu vou me afastar um período, depois eu volto. Porque senão você fica recalculando o tempo todo as cargas de treino, as coisas, né? A pessoa às vezes começa e Aí não faz a faz. programação 4 semanas, a pessoa não executou, você tem que voltar. Mas, é assim, as pessoas às vezes têm dificuldade em momentos mais difíceis, eu sempre converso nesse sentido também, né? Às vezes a pessoa não está no momento de poder, mas logo na frente. Porque a maioria Não faz não, só isso, né? não veio disso, né, velho? Você é um hobby, ou é uma pessoa que está buscando ali uma qualidade de vida, né? Um escape. É, como diz, a vida de qualidade, né? O Marconi é um treinador também, né? E eu percebo que ele tem um nível de comprometimento, né? Sim, E isso vem muito do atleta, né, Marconi? O atleta ele é comprometido. sim. Qual é o seu nível de comprometimento com você, a exigência Ixi, com o atleta Você falando, treinador? eu Abraão como Você atleta, mesmo é. eu já fui maior, cara. Hoje em dia, assim, eu tenho filho, tenho família, tenho outros compromissos, né? Tenho até a própria AZ, que é a minha assessoria, para cuidar. Então, até desse ano para cá, eu comecei a priorizar muito mais a minha saúde do que o resultado em si, sabe? Para minha coluna mesmo é importante eu nadar, então eu tenho nado 2, 3 vezes por semana, pedalando um pouco menos, fazendo academia, fazendo outros esportes que não só a bicicleta. Menos tempo em cima da bike, mais tempo em outras coisas. Assim, Para quem não é, sabe, o Abraão teve uma lesão na coluna. acho uma lesão mais Teve que grave. operar com um tempo sem pedalar, né? Exatamente, bastante tempo. Na verdade, somando com esse do final do ano passado, são 3 crises já tive de coluna. Foi em 2018, aí eu fiz tratamento conservador, de aguardar, um período bem crítico, né, velho? Assim, para quem é ativo é complicado, você não poder caminhar 100 metros sem ter que parar, bicho, é complicado, né? Então, assim, acaba que mexe muito com a cabeça também, daí a pouco você não começa a não dormir bem, então isso vai te minando, né? Aí depois, em 2020, eu tive uma crise também que aí não sei se somou com Covid. O pessoal tem aquela teoria da conspiração que o vírus ataca em tudo e tal. Uhum. Assim, fora isso, eu tive um problema sério que eu não conseguia nem dormir direito. Lá, aí, a opção que eu tive foi uma cirurgia, cara, não teve jeito, né? Eu fiz uma retirada de uma protusão que ela estava já descolada do núcleo do disco, né? Aí foi retirada uma parte de um fragmento de uns 5 milímetros, mas eu estava pressionando muita raiz nervosa e aí melhorou muito a minha situação. Aí depois, no final desse ano, eu tive de novo essa dor, mas aí assim, igual você estava falando, o que você aprendeu, né? Eu aprendi que, pô, tem que fazer, eu deixei de nadar, não estava fazendo pilates, não estava fazendo musculação, passei 6 meses só afundando a bicicleta desse aí, não vai. Coluna reclama, uma hora Aí a voltou, né? fatura chega. Então, assim, já tentando, assim, eu quero voltar a performar da mesma maneira que eu estava, mas se eu conseguir ter uma saúde, né? A saúde está acima dessas questões. Colocou a saúde em primeiro lugar nisso. Não, já estava Já antes, mas está. eu estava negligenciando em algum momento, sabe? Uhum. Achar assim, meio que estava tão dando prioridade a nadar, fazer academia, não sei o quê. Se tinha compromisso com outras coisas, questão de trabalho, eu estava priorizando mais isso, né? De pedalar e depois trabalhar e depois, se desse, eu faria essas coisas, né? E você, como um profissional de educação física, é, pode ter uma visão mais clara sobre isso. Mas esse desgaste é comum para a sua idade, por exemplo? É igual fui no médico e ele falou, ó, se você pegar uma coluna de qualquer pessoa com 50 anos de idade e fizer uma ecografia, ou ecografia não, né, a ressonância, você vai ver e vai encontrar motivo para dor em todo mundo, sem exceção. Todas as pessoas vão ter uma deformidade no osso, ou uma
uma hernia de disco, alguma coisa. Aí você tem que ver o exame clínico, né? Qual o sintoma? Qual o sintoma que tem, né? Se a pessoa tem uma estrutura muscular boa, está desenvolvida, desidratada, né? Se a pessoa está convivendo bem, tendo qualidade de vida. Se, beleza, mas é comum ter problema de desgaste, né? Pelo tempo de uso do material, né? Usou demais, usou É, demais. assim, independente. Aí, Vai. O Marconi tá chegando lá, né, Marconi? Tá chegando 50 já, Marconi? tô chegando. 47, né? Quase 48 esse ano. Olha aí. Então tá quanto? 58? 56. Tô velho, mas nem tanto, né? Então, É porque eu sempre acho que é 10 a mais. Só que é 8, né, meu? você está com 47, vai É fazer 8 anos. 56, 8 anos de diferença. é. Bom demais. Manda outra aí. Vou Você que mandar é outra. o cara da pergunta. Eu tenho uma curiosidade bem grande em relação ao período que você estava na elite, né? Então, você passou quantos anos na elite e quais foram os resultados significativos desse período que você ficou lá? 30 de 11 anos aí para Aham. elite. Fui campeão brasileiro de cross country, porque o brasileiro naquela época eram várias etapas, né? Eu venci várias etapas, né? Fui vice-campeão uns 2 anos e venci o cross country em 97, somando todos os campeonatos. Aí, líder do ranking fui há alguns anos, não sei ao certo. E campeão brasileiro de maratona, que é a prova mais longa, né? Aham. Foram 3 títulos na elite. Teve uma prova que ele correu lá em Itabirito. Você largou atrasado, A né? gente estava dando apoio para a equipe, era eu, o Davi da Mata e a Miriam Monção. Aí a Miriam, o Davi corria primeiro que era Master e a gente dava apoio para ele, porque a equipe não tinha pessoa para dar apoio. Aí terminava a prova dele, a gente ia aquecer rapidinho para ir largar. Só que, não sei por que, atrasaram as largadas, atrasaram todas. E aí o Davi estava correndo e eu avisei para a Miriam que a gente largar, vai lá e dar uma olhada, ver se está perto da gente largar, porque o Davi vai vir para a última volta para vir pegar as coisas. Aí ela chegou lá, o pessoal estava alinhando, em vez de ela me avisar, que eu estava lá cuidando, ela alinhou e largou e me deixou. Aí quando eu cheguei lá, o cara, não, bicho, pode ir que já tá atrasado. Aí o cara marcou 5 minutos, eu larguei atrasado. Mas assim, é aquela história, porque a prova era 2 horas e meia, né, velho? Aham. Se fosse uma prova de 1 hora, esquece, jamais você ia pegar. Uma prova muito dura, cara, sei lá, prova de 2 horas e meia, 50 quilômetros, devia subir no mínimo uns 2.000, porque a Itabirito ia lá embaixo, onde passava Subia lá no Cristo. ferrovia e depois pro Cristo, né? A subida muito inclinada, tinha parede de 30%. Eu Aí, peguei o Elivan de Lima, que foi segundo na última volta, já estava com 2 horas e meia. E você ganhou essa prova? Ganhei. eu lembro disso aí. É mesmo? Sensacional, hein? Largou 5 minutos atrasado e ganhou. E ganhou. E na sua cabeça, como é que foi essa transição saindo da elite? Para a categoria, assim, inicialmente eu achei, bicho, vou ficar aqui, vou continuar pedalar porque eu gosto, e vou continuar como professor, né, treinador, aqui trabalhando, que já era em 2010. Eu já estava com 39 anos, é difícil você tentar com 28, né, 25. Às vezes, menino mais novo, 23, aí você consegue ali na experiência andar, mas quem está no auge mesmo, entre 25 e 30, é complicado, né? Mas aí eu comecei, cara, aí dessas provas mais longas, o Mário Ramos me convidou para correr o Brasil Ride. Eu falei, como é que é isso mesmo? Ele falou, a prova isso aí não tem no Brasil não, são 7 dias de corrida. Eu falei, rapaz, não tem? Você Santa Catarina são 5, por que não tem? Como é que mudou? Mercury Tour é 6 dias? Não mudou não. Aí, só é o nome, né, que é Brasil Ride, tá, uma prova grande. Aí achei engraçado o dia, começando, mudando um pouquinho, mas depois nós volta. A Janildes falou, Janildes, está indo nessa prova, você não der estrada, o que você vai fazer lá? Rapaz, eu quero lá ver o que tem, deve ter uma coisa muito boa, porque o pessoal pagou 3.000 para correr, mas é porque a prova são vários dias, alimentação, estrutura, marcação, é complicado. Cara. Fui lá pra ver como é que é. Sofrência, nossa, eu corri, cheguei em casa, só queria dormir, velho. Porque a gente pegou muita chuva, não dormindo direito, tampado, né? E do Raid você foi campeão? Eu já venci lá 11 vezes, o Brasil Ride. 11 vezes? 11 vezes. Master, Grandmaster. É. Paz. Master.
Acho que eu venci com um gringo agora, a última, acho que foram 10 vezes, cara. Tem que ver direitinho. Acho que venceu. Perdeu as contas, né, velho? Já venceu tanto Nem, que olha. você não falou Tem que nem olhar da pra bike. frente. Tem que olhar pra frente. Pra trás não resolve, não. Só pontuando agora. Bike e vida pessoal. Como é conciliar essa dinâmica aí, né? Eu acho que assim, que a vida na bicicleta só vai estar bem se você estiver bem na sua vida pessoal, né? Se você estiver com a sua família, se estiver bem com seus parentes, com os seus familiares, porque eu acho que o atleta é um reflexo da sua vida, né? Eu acho que se existe algum atleta que é só o atleta, eu não conheço, mas assim, deve ser uma pessoa muito difícil de lidar, né? Mas eu acho que a pessoa, o atleta, para ser assim mais completo, para ter uma pessoa realizada, ele tem que estar bem na sua vida pessoal para estar bem em cima da bicicleta e entregar um bom resultado. É, Faz parte. verdade. E hoje eu vejo assim, o mesmo local que você leva a sua bike para poder fazer revisão é o mesmo local que eu levo, né? Sim. Então, de vez em quando eu vejo sua bike lá, e é uma Scott. Como é essa parceria ou essa relação com a Scott? É uma parceria já de muitos anos, né? Desde 2013. Então são tá 16º ano agora, né? 2013, não, é 13º, né? Por aí, é muito Bom de tempo. bike, né? Matemática não, mas... Desde 2013, né? Estamos juntos aí, tem muito tempo. Não vou chutar quanto tempo. 12 anos. Mas assim, o Jean, que é o distribuidor aqui no Brasil, né? É uma pessoa que, assim, muito fácil de lidar, uma pessoa que valoriza muito o atleta, ciclista, gosta da modalidade, né? Então, eu também gosto da marca, né, da Scott, eu acho que é uma bike boa, que entrega um bom desempenho, eles estão sempre atualizando tecnologia e estudando. Agora, esse ano mesmo, eu peguei a bicicleta que ia com suspensão eletrônica. Até a corrida em Novos estava ruim para subir, mas a descida ninguém passou. A subida passou mancha. Descer não, ninguém passou. Mas assim, estou muito feliz lá, cara, com os caras, tem muito tempo. Então, eu só tenho a agradecer o Jean, a Scott aí, essa parceria de muito tempo, né? Me fala aí, já que você falou dessa bike nova, A bike é uma integração, né, de tudo, né? Do canote retrátil, da suspensão dianteira, traseira, o marcador de potência, tudo trabalha junto ali na cabeça, que é o Garmin, né? Ou o hammerhead da Slam. Ele trabalha com todas as informações para determinar se a suspensão trabalha mais firme, mais macia e tal, se você está subindo, descendo. Então, ele junta tudo, a cadência do pé de vela, a inclinação do terreno, a potência que está sendo gerada, Ele começa a entender o é, atleta ali e é, trabalhar é, de uma todos forma esses dados específica. do canote, de tudo, né? Não é que se você está subindo e você quer soltar o canote, ele não abre, se você estiver no modo de manual, né? Então, ele torna o ato de pedalar de você ficar mais focado só na trilha e menos no equipamento, né? Em que posição está a suspensão, em que posição está aberto, fechado, a É ela que suspensão, vai trabalhar. né? ou seja, a tecnologia cuida dessa parte de configurar o equipamento dependendo do momento que você tiver na No prova, terreno, né? do Que você tá terreno que você tendo. tiver. É. Isso deve ser. Mas tudo isso, assim, no começo, agora já não está tanto no começo, né? Mas quando começaram, tinha alguns erros ali, se a pessoa não souber ajustar. Se você tiver um marcador de potência de uma marca diferente da SRAM, já não trabalha sincronizado, tudo junto, entendeu? Então, o conjunto da bike tem que ser todo SRAM. Para trabalhar. Aí é canote Shock. retrátil, É, marcador de potência, ó, O choque canote, dianteiro, eu não tenho traseiro, plena certeza, mas eu sei que as duas suspensões, o câmbio e o marcador de potência tem que ser tudo 10 anos. tudo 2 SRAM. Eu acredito que o canote não necessite, porque você pode andar na bicicleta sem o canote, sabe? Uhum. E aí mas não tenho certeza. Não confio. É bacana, né? É legal, a Foi pessoa. a primeira prova que você fez com essa bike aí. Eu fiz alguns treinos, né? Mas a competição a primeira foi essa. E gostou Gostei da experiência. do resultado. É. Bom, Bom, né? só não gostei foi do desempenho, mas. Não gostou do desempenho. Mas isso Mas Eu voltando de lesão, tô analisando, mas tá desempenho é bom, assim. momentâneo, É. momentâneo. Daqui a pouco volta. voltando de lesão, Volta a dar trabalho pra todo mundo aí. Tomara. Essa é a esperança, né? mas entendo que a hora vai chegar, né?
Que é a tô hora de trabalhando. aposentar e de parar. Você já pensa nisso? Eu penso assim, que quando você começa a perder a capacidade de determinar o momento que você vai sofrer ou não, eu acho que é hora de parar. Quer dizer, você dá uma corrida só de gancho o tempo todo, aí começa a ficar sem graça a brincadeira. Mas, não sei, se é o momento certo. Assim, nesse ano eu resolvia priorizar mais, focar mais nessa questão de, acima de qualquer coisa, a saúde, sabe? De trabalhar para estar bem, se a bicicleta tiver bom resultado na bicicleta, ok. Se não tiver também, se tiver bem de saúde, tá valendo. Show. E fala um pouquinho da sua alimentação. A alimentação, às vezes o pessoal me pergunta muito, cara, mas eu não sou um cara assim muito metódico na dieta, sabe? Tem algumas coisas que eu como, eu às vezes em determinado momento, aí em determinado momento eu como outras coisas. Mas assim, o conceito básico que eu gosto de trabalhar é sempre ser, dar preferência àquilo que é da estação, entendeu? Pô, é período da goiaba, você vai comer goiaba, é período da maçã ou da uva, a fruta você vai oscilando conforme. Você vai pegar uma fruta de melhor qualidade, mais barata e mais fresca, entendeu? E, e comer variado, cara. Esse negócio de cara não como isso, não como aquilo. Acaba que o cara fica tirando, abrindo muita embalagem, comendo muito produto alimentício e pouco alimento, né? Porque alimento é aquilo que tem na natureza. Produto alimentício é quando você começa a agregar um monte, misturar um monte de coisa, isolar outros, aí o cara começa a comer mais conservante, não sei o quê, e aí você vai. Para a saúde não é bom, né? E é uma dieta variada, que eu acho que o importante é isso. E às vezes, assim, eu consulto com o Guilherme Mendes, que é nutricionista, e às vezes a gente prioriza em determinado momento para ganhar mais um peso aqui, para poder ter uma reserva maior e tal, e vai direcionando. Eu sou meio resistente à suplementação, né? Mas às vezes determinados produtos ele indicou, falou para tomar, que é importante e tal, para a gente estar fazendo uns testes para ver, sabe? Mas isso agora, Mais recente. mais recente. É. Antes você dava prioridade para a alimentação sem Mas pouca suplementação. suplementação. A suplementação, eu acho que ela é importante, cara, quando você chega de um treino muito desgastado, né? E o whey protein, às vezes, você subir logo, tem uma proteína de alto valor biológico e de fácil digestão, né? Às vezes você está meio cansado. Mas eu acho que é importante a pessoa consultar um nutricionista e ver, cada um tem uma necessidade diferente, né? Com certeza. O nutricionista, ele é, para o esporte, né? Não só o ciclismo, mas qualquer outro esporte é fundamental, né? Uma boa alimentação. Eu acho que atualmente, né, está muito em voga aí a questão do condicionamento metabólico, né? Não só o condicionamento físico, mas o metabólico também, de você numa intensidade relativamente alta, você conseguir metabolizar bem o carboidrato e repor, né, os nutrientes que estão sendo perdidos ali para uma prova longa você conseguir ser bem consistente, né? Uhum. Durante as provas longas, você consome gel mesmo. Prova mais longa, às vezes eu como alguma coisa sólida, uma barrinha, uma jujuba, mas eu não gosto muito de comida, né? Não. Às vezes batata, dependendo de quando está muito quente, assim, mais pela questão do sal, né? Batata cozida. Às vezes batata frita também, cara, né? Tá ruim, fala isso. E essa mesmo. Essa aqui, as últimas maratonas, às vezes a gente chega numa situação muito difícil, né? A gente fica muito cansado, né? Exige demais do corpo. Some tudo, né? É. Chega desgastado de verdade. Aí, Eu acho que são informações bem preciosas, né? Bem relevantes, né? De uma pessoa que tem bastante experiência. é, Essa questão da alimentação, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza. Muitas pessoas acabam pecando nessa parte, né? Acha que só tem um bom equipamento, e às vezes demora a aprender, né? treinar e negligencia a parte da A alimentação. questão da dieta, eu acho que assim, a dieta, se ela for muito sacrificante para o indivíduo, ela não funciona bem. Porque a pessoa vai fazer um período, ela não vai fazer a vida toda. Eu acho que é importante mudar o conceito do hábito alimentar, a pessoa mudar o hábito, não fazer sacrifício. Fazer sacrifício é uma questão temporária ali, que vai ter uma modificação momentânea, né? Não vai conseguir seguir sempre, né? Tem uma coisa que eu passei a fazer de manhã que me ajudou bastante, fazer uma vitamina que é mais fácil
Eu gosto da digestão, né? Sei que tem um tempo menor entre a alimentação e um treino intenso, né? Você encurta esse tempo, né? Aham. Eu acho legal também. Eu tenho usado bastante essa estratégia também, de tomar coisa líquida, né? Smoothie, passar suco, um abacate, um negócio batido ali, para mim, Uma vitamina, ter energia uma energia relativamente mais fácil, né? mais fácil, é verdade. Tem me Absorve mais ajudado rápido. Fica bastante. menos tempo no estômago, né? Vai mais rápido para o intestino. Absorve mais rápido e te dá energia mais rápido também. Né? Falar um pouquinho das histórias, né, da Abraão, né? Conta aí, Algum perrengue, Cara, alguma dificuldade, alguma rapaz, prova? perrengue mais brabo que eu já passei. Porque quando foi em 98, ganhei o Pan-Americano, e no ano seguinte a gente foi correr umas provas no Norte, cara. Sei que foi meio da última hora, assim, a galera aí, eu falei, então vou também. Só que comprei a passagem, na hora que eu fui comprar a volta, não tinha a data que eu precisava estar de volta. Aí botei a passagem mais para frente. Aí comprei no cartão, passagem, tinha dinheiro para pagar à vista, eu falei, não, mas eu pago o cartão, vai, não sei o quê. Sei que eu calculei mal, velho. Fiquei, no final da história, fiquei. O pai do Marco, que era da Ribeiro, tinha corrido no Norte, ficou nevada com o carro, falou, não, vou deixar o carro aqui, bicho, tu vai pegar o carro e levar para mim para São Francisco. É 2.000 quilômetros, né? Não tinha nem GPS, não tinha nada no mapa. Aí, para pegar o carro em Los Angeles e deixar o carro lá com um amigo e tal, deu o endereço. E aí, para a gente de lá pegar o avião para voltar. Só que minha data não estava na data que eu não tinha mais dinheiro, não tinha nada, velho. Vixe, passei um perrengue. E aí Acabou o eu ia no dinheiro. mercado, no aeroporto, botava os carrinhos, pegava $1, que você ia pegar o carrinho, botava lá, saia a moeda, ia no negócio no mercado, comprava uma saladinha, velho, comia, até eu ligando pro pessoal da Varig aqui, na época era Varig, para mudar minha passagem, a mulher, não tem como, não sei o quê, porque... E o menino estava comigo, se agilizou, que a mãe dele conseguiu aí, eu fiquei sozinho, velho. Aí o cara, quem estava na casa dele, falou, bicho, eu tô indo embora, o bicho era a segurança do John Travolta. Não, eu tenho que ir embora, eu vou trabalhar, isso aí fui para o aeroporto, aí falei, não tá me deixando no aeroporto. Só que a minha passagem era 10 dias depois. Cara, Você tava no aeroporto Sem 10 dias. dinheiro. Eu tinha $100 no bolso, que era para mudar a passagem, né? Porque era $100. Aí cheguei para a mulher daquela empresa, não era de Varig, não era de Java, o cara se agilizou na Varig, era de Japan Airlines. Aí cheguei para a mulher quase chorando, falei, ó, eu contei a história para ela. E era de manhã, o voo era à noite, né, velho? Aí eu falei, vou ficar sentado ali, atrás da minha bicicleta, minhas coisas estão ali. Aí eu falei assim, aí ela falou, vou te botar na lista de espera, você é o terceiro da lista. Eu falei, tá bom. Aí o bicho é triste. Aí tava na parada, não tinha ninguém na fila. Aí formou a fila todinha do aeroporto, todo mundo foi embora. Bateu até a depressão. Falei, caralho, a mulher vai nem me chamar. Aí no final ela me chamou, ó, bicho, não tem vaga. Aí eu vou te botar na executiva. Eu falei, Nossa. que presente, hein? Aí eu peguei até em casa, cara, os talheres da Japan Airlines de metal, né? Que é na executiva é metal, né? Não é de plástico. Tem em casa guardado até hoje. Do perrengue. Vou até os... Esse aqui eu vou Grande. guardar de lembrança, bicho. Que perrengue, hein, meu rei? Esse aí é um perrengue de verdade. Nossa, velho. Não, eu ia pra Venice Beach, eu vi os caras lá, os bichos grilos. Aí esse cara falando, bicho, eu fico triste com essa molecada, porque os bichos nem começaram, já desistiram. É Isso é verdade. mesmo. Naquela época, com certeza, eram outros tempos, né? E comparado com o que tem hoje de acesso, informação, é, apoio, eu acho que naquela época era mais difícil de verdade, né? A informação, principalmente, cara. A gente ficava assim, outro dia eu tava, não lembro mais quem a gente estava conversando, e vendo, a gente tinha uma corrida, a Copa do Mundo. Você esperava lançar a revista, depois de um mês a revista chegava aqui pra você ver. A O que data que das provas. aconteceu? Quem ganhou, não sei o quê, equipamento que o cara estava usando. Vê na foto, né? Porque não tinha. A gente tinha correr, a gente já tinha a seleção brasileira, era correr Copa do Mundo. A gente saía daqui, bicho, bater na Europa, fazer um qualify no sábado para correr domingo. E você ia largar lá atrás, cara, se classificasse. Aí corria 2 provas, 3, voltava para o Brasil, daí no ano que vem talvez fosse de novo. Então, assim, você não tinha acesso
Porque rendimento é você ter equipamento, treinamento e acesso a alto nível. Você não tem como você construir um pilar, ser um desses pilares, você não consegue bom rendimento, né? Você pega uma Copa do Mundo aí, não tem ninguém que não tenha visitado o pódio antes e ganhou a prova, né? Não tem. O cara primeiro vai lá de perto, depois ele chega naquele nível, né? Do nada ele vai chegar no topo. E o que você tem visto hoje dos atletas que estão na elite e que tem nível mundial? O brasileiro. Os brasileiros. Ah, eu gosto muito do Malacar, cara. Acho que ele é um moleque aí, essa galera que teve aquele acidente que machucou a mão, acho que deu uma atrasou ele um pouco, né? Mas ele tem evoluído bem, acho que Ele está em qual equipe? ele acho que vai Specialized. Specialized. O Luan está se mostrando assim, é o melhor hoje, né? Vamos dizer, no nacional, nos escolas aqui, acho que é o mais consistente. Mas o Malacar é um pouco mais novo, né? Eu acho que ele né, consegue pegar um bom resultado. Eu conheci ele, acho que foi. Ele era juvenil, cara. A gente estava num hotel lá em Espírito Santo, tem um brasileiro de Piracicaba. Aí ele, eu posso ir na pista com vocês para treinar? Eu falei, bora. Aí a gente andou, ele estava numa bicicleta mais simples, um pouco, de alumínio. O moleque na prova caiu, machucou e ainda ganhou, né? Então você vê que o moleque é guerreiro, né? Então é uma pessoa que, assim, e já vi, acompanhei ele em outras situações, vejo que ele é bem aguerrido, assim, não se pega fácil, o moleque tem um estilo bacana, acho que vai andar bem. Bom, É uma aposta, né? Também é uma cada aposta. um tem opinião diferente, certamente outros têm outra opinião. Verdade. O Brasil tem adeptos, né, do mountain bike. Acredito que de todas as modalidades, o mountain bike é que tem mais adeptos, né? Ou seja, pessoas que simpatizam pelo esporte, são amantes do mountain bike. Eu acho que até essas provas de mountain bike tem uma torcida, né? As pessoas que vão É, lá assistir os eventos é bem maior do que quando a gente está falando de ciclismo de estrada ou de pista, né? O mountain bike no Brasil, as pessoas têm uma simpatia maior. Isso é vamos dizer assim, uma referência para surgir novos atletas ou não tem é. muito a ver? Vamos dar um crédito aí para o Henrique, né? O Henrique também acho que impulsionou o mountain bike no Brasil, né? Assim. E é importante, né? Ter quanto maior o número, assim, claro que o número não faz muita coisa, mas a possibilidade de ter um talento é maior, né? Com certeza. Mas aí a gente vê que, assim, não é tanto, tem muita gente pedalando, mas não é tanta criança, né? Não sei se é por questão de segurança ou mais uma questão cultural, os pais têm medo da criança estar exposta no trânsito, na rua, né? Com o bike park, eu acho que acaba que os pais se sentem mais à vontade de levar os filhos, né? Eu acho que Mais é seguro, importante, né? é mais seguro, né? O ambiente ali que são várias voltas e tal, eu acho que é importante. Em São Paulo tem bastante, aqui a gente tem ainda, mas não é uma cultura tão forte, né, como lá. Na minha época, a bicicleta era muito desejada pelas crianças, né? Pelo menos na minha É, época, eu assim, lembro, eu também estou na mesma faixa que vocês aí, velho já, 50 anos, é, mas eu lembro que na minha época o desejo de ter uma bike era muito grande, É. né? é, Apesar de futebol, tudo, mas todo mundo queria ter uma Caloi, pelo menos na minha época era assim, né? O desejo de ter uma verdade. Caloi. Hoje, talvez, justamente por essa talvez sensação de segurança ou a falta de incentivo, as crianças hoje o brinquedo, né, não é mais nem bola e nem bicicleta. Hoje tem um PlayStation, Vamos, né, Ah, um videogame? celular, um videogame e talvez esse seja um dos motivos de ter pouca gente. pouca gente, poucas crianças, né, no júnior, juvenil e assim por diante, praticando o esporte. Eu tenho a esperança de que isso daqui a pouco vai mudar também, vai voltar um pouco, eu acho. Conta um pouco dessa esperança. Que as pessoas vão ver que o eletrônico não é você viver a vida convivendo com pessoas, conversando, como a gente está aqui agora. Eu acho que ela é mais salutar do que você está. Gera muita ansiedade na tela, né, cara? E insegurança. E cada um diz o que quer, e às vezes você não tem como reaver aquela situação, cria uma situação que É. você não tem conserto, né? Às vezes no digital.
E essas relações mais próximas, apesar de que tem gente que fala que é o contrário, né? Que daqui a pouco o ser humano está preparado só para receber sim, né? E se relacionar com a máquina, né? Porque a máquina ela pode ser programada só para atender suas necessidades, né? E a pessoa vai é a extinção do ser humano, né? De você tornar tão incapaz de se relacionar com outra pessoa que não vai reproduzir mais, né? É uma possibilidade que o pessoal comenta, né? De que o Essa, pessoal só recebe sim da máquina, só sim, e a máquina cada vez mais tem um algoritmo para te dizer sim, e a pessoa vai tornando cada vez mais intolerante a ponto de não ter mais condições de se relacionar com uns com os outros. quem tem experiência, quem tem essa experiência, né, de praticar um esporte, de gerar relacionamento, né, a gente que É, treina, é, faz amizade com muitas pessoas, a bike proporciona isso. sim, Eu tenho e comento isso na minha família, né? Com os certo. meus filhos, minha esposa, amigos, e falo assim, é, o meu filho e a minha filha praticam um esporte. Minha filha é do esporte, ela fez educação física, jogou basquete e tal. Mas eu falo assim, meus netos, eu vou apresentar eles pro mountain bike. Eu tenho essa vontade de, ainda dentro da minha família, das gerações que apresentar o mountain bike É, para eles. E talvez tem muita gente de 30, mais de 40 anos, até 50 anos, praticando mountain bike. Talvez essa seja a esperança, né? sim. Dos filhos Dessas praticando. pessoas também, É, tá, né? Talvez pelo exemplo, né? Igual você vai ter essa vontade, esse desejo de apresentar para os seus netos, talvez é. as pessoas É, façam isso, é verdade. O Marconi já faz isso, né, Marconi? eu já, claro. Eu tentei colocar minha filha, ela não, não Eu acho que pegou a muito. coisa tem que ser bem. Meu filho mesmo, eu não dei bicicleta, quem deu foi o tio. Mas ele, depois dele maior, que ele quis a bicicleta, eu proporcionei, mas ele não aderiu, É, não. mas o Rafinha, meu filho, ele curte muito. É, Ele até pede mais do que eu, eu quero levar ele, às Uma vezes. vez a gente foi fazer um treino. Não, você foi passear com o Rafinha e falou: Não, vamos lá, vamos comigo lá, eu vou levar o Rafinha. Ele é empolgado mesmo. É, Ele é bem empolgado. empolgado. Ele gosta. é. Ele gosta. Mas é igual o Abraão tava falando, né? A gente tem a preocupação aí do trânsito, né? De largar o menino aí pedalando sozinho daqui a um tempo, né? O negócio também é não botar pressão, né? Eu vejo que meu filho, depois que passou os anos, eu vi. Todo lugar que eu ia, bicho, nem perguntava, você vai andar igual seu pai? Botava muita pressão, velho. Então, eu nunca cobrei nada, não falei nada, mas a pressão vinha de fora, né? Das É, o pessoas. Rafinha também eu não cobro nada dele. Eu Então, deixo mas ele, as deixo ele pessoas, às vezes, brincando, né? colocam essas coisas e aquilo vai. A criança, se eu vou andar, tem que fazer isso, tem que chegar lá, aí acho que fica muita pressão, né, velho? É verdade. Não Não é dá E fácil certo. aí vai entrando na cabeça do menino, né? É, não é fácil ser filho de uma pessoa que é referência no esporte. Eu estava vendo um é. podcast do Romário. Ah, É, o Romário tem um podcast e aí perguntaram para ele: E o seu filho? Joga bola? Joga bem, né? Eu não lembro. Acho ah. que é o podcast dele com o Galvão, se eu não me engano. Aí ele talvez Se ele se ele jogar, tá bom. se não tivesse aquela pressão de ser filho do Romário, É, eh, talvez jogasse. talvez ele tivesse ido mais longe. Porque É, realmente essa pressão de ser filho de uma pessoa que é referência no é, esporte é fácil, né? é complexo. Mas eu acho que é mais assim, às vezes não depende só do pai ou da mãe, é as pessoas, né, cara? Por isso que a questão é complicada, né? Todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta. E, às vezes as pessoas não perguntam na maneira de construir, né? Pergunta de uma maneira de botar pressão, né, cara? Pressão. Até quem é aluno sofre pressão. É, Na hora que o povo vê um com a camisa amarelinha do Marconi, os caras já querem dar na cabeça, já, né? é, Até quem é aluno sofre, vê lá, a Z lá. Aí, rapaz, isso aí, vamos ver se esse cara é bom mesmo. Imagina o é, filho, né? Imagina, filho. verdade. Mas acho que é isso, né, Marconi? É, vamos falar um pouquinho agora, Abraão. Acho que é bom ele falar da longevidade no esporte, né? É legal. Porque o cara tá pedalando aí há 30 anos, 35, né, Abraão? É, por aí. De completo, né? E sempre em alto nível. Agora ele tá meio lesionado e falou que não tá andando bem, mas eu acredito que é da lesão também.
Porque é um cara que sempre dedicou ao esporte, né? E sempre andou nas cabeças, na ponta, na elite, na master, na cadete, quando eu conheci ele. Então, conta um pouquinho aí principalmente porque a gente está começando, qual é assim, o que te faz ser tão longínquo no esporte em alto nível, né? Eu acho que o principal, assim, para a pessoa ser consistente, cara, o principal fundamento é base aeróbica, né? A pessoa rodar, não ter. É o principal erro, assim, que ocorre, quem está começando, é querer andar muito forte, andar com alguém mais forte e seguir o mais forte. E às vezes ele começa a andar num nível que não vai ter as adaptações que seriam interessantes para ele naquele momento, né? Ele ser mais conservador um pouco no começo, até para evitar fratura, lesão, essas questões, entendeu? Melhorar a parte aeróbica. Melhorar a parte aeróbica e não só o ciclismo, né? Identificar uma modalidade que ele tenha realmente goste de praticar, né? E aí ele vai gostar de estar praticando aquela modalidade, né? Pode ser o ciclismo, ou outra, jogar bola, que a gente estava falando, xadrez, sei lá, qualquer. Que ele Qualquer gostar, esporte que ele que gostava. ele gostar de estar se identificando. E aí cria esse ambiente que a gente estava conversando, das amizades, que são amizades boas, né? Que a pessoa vai estar ali, vai construir um ciclo aí de virtude, né? De coisa boa. Isso faz com que a pessoa Perdure, permaneça no esporte. Porque não é permanecer. só também permanecer no esporte, né? Para quem é atleta, alcançar resultados é importante. Mas eu acho que assim, a questão do resultado, cara, ele é sempre individual. Se você teve evolução, é importante, né? Às vezes a pessoa teve um resultado em termos de colocação, mas não teve uma evolução, né, tão significativa da minha percepção, do que a pessoa que melhorou, né? Eu Uhum. acho que a batalha diária é para você não perder ou melhorar em algum aspecto, né? Acho que é o principal, né? De você, Porque às vezes as pessoas focam muito só no resultado final ali, no é, pódio, mas não vê o processo de evolução também. eu acho que assim, também a pessoa tem um sonho, né, cara? Se você tem um sonho, você vai perseguindo aquele objetivo, né? Então, e às vezes você tem objetivos menores, tem um objetivo mais distante, mais grandioso, e de objetivos menores para você ir no dia a dia se motivando, verificando se a sua estratégia está dando certo ou não. E a disciplina? Faz parte? O esporte, principalmente de endurance, é um requisito básico, né, para você evoluir, né? Não tem como a pessoa. É igual o cara de Fórmula 1, você tem que fazer, repetir, 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 repetir. Até acertar, né? É Você verdade. vai fazer a primeira curva 300 por hora, tá tremendo, mas na terceira talvez você não tá tremendo, tem que acelerar. Então, A disciplina é um papel é, fundamental. Não só no esporte, mas também em outras áreas, né? e é assim, o esporte que a gente pratica, você produz adrenalina, cara. Você tem controle sobre a produção de adrenalina, né? Você não ter tanto, não se afetar tanto com a adrenalina, né? Tentar controlar um pouco essa É que às questão. vezes muita adrenalina te atrapalha. Né? Você vai varrer todo o carboidrato aí, vai perder seu principal nutriente, né, para desempenhar. E conselhos para quem quer evoluir no mountain bike. Eu acho que é o importante, assim, no mountain bike, aí tem que ver qual é o perfil da pessoa. Se ela é uma pessoa habilidosa e quer melhorar a endurance, aí ela tem que treinar mais uma parte. Se ela é uma pessoa que tem boa endurance e quer melhorar a habilidade, pode fazer aquele joguinho que a gente estava começando no início, de ter uns amigos ali próximos, criar um circuito que seja desafiador, mas não seja impossível, e repetindo aquele circuito, passando para evoluir, né? E ter bons amigos ali também para ajudar, alguém para observar e orientar também, ajuda, né? O treinador faz parte? Não é necessário, né, dependendo do objetivo da pessoa, mas com certeza vai ajudar, né? Vai ajudar a pessoa a evoluir, né? O treinador está preparado aí, tem uma experiência, principalmente aquele que tem familiaridade com a modalidade, né? Para poder ajudar, né? E ter a experiência também que conta, né? Porque a pessoa na universidade, ela vai aprender fisiologia, vai aprender várias coisas, mas não um treino que motive, que faça a pessoa, o atleta chegar onde ele deseja, né? O treino mesmo para evoluir, ele é difícil, né, cara? Ele nunca é uma zona de conforto, né? Você para trabalhar via 2, no mínimo 105%
que você consegue entregar, né? Então, não é fácil. E se você tem um treinador para te orientar, te dar o momento de descanso no momento certo, vai planejar, programar o seu treino, vai motivar e te dar mais segurança de que você está no caminho certo, né? E o treino é só para quem realmente quer ser atleta e performar? Não, faz tempo que não, né? Acho que assim, a maioria dos atletas ou das pessoas que marcam treino, que eu treino, e da maioria das assessorias, são pessoas que querem ter uma vida de qualidade, né? Querem ter um bom ciclo, querem ter saúde. E ter as competições é mais um motivo para a pessoa se dedicar, se empenhar e verificar o seu desempenho, não como fim, né? O fim é ter um convívio, as pessoas aí, de saúde, né? Legal. Mensagem final para os nossos convidados? É isso aí, obrigado por estar com a gente e parabéns pela escolha de estar com o Marconi aí. O Marconi está sempre trazendo coisa boa para vocês e orientando. Acho que as pessoas que seguem o Marconi vão ter uma oportunidade de aprender, né, com as pessoas que ele traz aqui Exatamente. para passar uma mensagem, algum conhecimento, uma experiência, né, que vai ajudar todo mundo. Isso eu acho que esse é o objetivo, né? A gente criar esse ambiente para, além de difundir o esporte, que eu acho Exato. importante, passar a experiência. É verdade. Quando é que pessoas teriam a oportunidade de ouvir as suas histórias? Né? Eu não sou muito de Instagram e Ainda tal. mais o Abraão, que não é muito de rede social. Mandei a mensagem para ele ontem à noite. Ontem à tarde ele respondeu hoje de manhã. Às vezes tá, Mas foi bem que você tá mandou? focado em outras coisas. Às vezes você tá focado em outras coisas, né? Não dá pra... Não, eu falo assim, ele não é muito de rede social. Mas se alguém quiser, Abraão, no Instagram, Abraão MTB, quer procurar lá, está à disposição. Com certeza. Tem a página também da assessoria, a AZ Esportes, Uhum. AZ Underline Esportes. Quero agradecer, né, a você, Abraão, por ter se disponibilizado, estar aqui com a gente. Do outro lado das câmeras tem aí os ciclistas, né, que acompanham as redes sociais, né, que hoje tem interesse em buscar conteúdo para enriquecer essa parte esportiva. E também tem muita gente que usa a bicicleta para esporte, mas também tem gente que usa para lazer, Sim. diversão, né? Pessoas que usam a bicicleta até mesmo para se locomover de casa até o trabalho. Sim. Pessoas que são amantes do esporte. Às vezes tem gente que usa a bicicleta eventualmente, mas gosta, né? De Então, acompanhar, né? exatamente. Esse canal é para vocês que estão aí do outro lado. E a gente fez questão de ouvir as suas histórias e trazer você, porque você tem muito a contribuir, é um conteúdo relevante. Pode dizer que é um conteúdo de muita qualidade, as suas histórias, né? Tudo que você já passou no esporte. Então, agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Para mim é uma satisfação falar do mountain bike, da experiência, poder contribuir para que outras pessoas entrem na modalidade ou aprimorem de alguma maneira. É sempre satisfação aí poder falar Isso aí. do mountain bike. Quer finalizar, Titi? Só agradecer ao Abraão aí mais uma vez, né? Valeu Obrigado. demais. Boa noite. Obrigado. Meu rei aí de muitos anos. Feliz Prazer. demais com sua presença aqui hoje também. Obrigado. E dizer o que ele falou mesmo. Entregando muito conteúdo bacana aí, principalmente para quem está começando, né? Muita experiência, histórias bacanas também. E eu já vivi muitas histórias com o Abraão, que se a gente for contar aqui, fica 2 dias. É verdade. Mas vamos ter outras oportunidades de você voltar aqui e a gente contar mais histórias também. Eu tenho minhas histórias para contar com ele também. Então, Beleza. de treinos, de viagens, enfim, muitas coisas. Então, aguarde que o Abraão depois vai voltar aqui. Beleza. Valeu demais. Agradecer a todos que estão acompanhando aí também, né? E até o próximo, né? Falar Até mais o alguma coisa? próximo. Eu, hoje, estar do lado do Marconi e do Abraão, posso dizer para vocês que eu estou realizando um sonho.
Eu, quando comecei no esporte, fui motivado por amigos, né? E quando você entra no esporte, você busca referências, né? Atletas que são referência no esporte. O Marconi era uma referência. Uma vez a minha filha até falou para ele: rapaz, você é ídolo do meu pai, né? E você também, Abraão, Obrigado. foi referência para mim. E hoje um prazer enorme. Fico muito agradecido por estar do lado de duas pessoas que inicialmente me motivaram, mesmo depois de velho, que eu não comecei no esporte novo, comecei no esporte, já tinha mais de 40 anos, né? Tinha bicicleta, mas não usava. Então um amigo me convidou, eu comecei a fazer aquele pedal a cada 15 dias, e isso foi evoluindo, até o ponto de chegar a estar treinando frequentemente, regularmente. Mas, para mim, eu estou realizando um sonho de estar, de verdade, do lado de duas pessoas que um longo período foi referência. Você vê como a vida, ela cruza os caminhos, né? Eu nunca poderia imaginar que um dia teria um podcast falando de bicicleta, de bike, ao lado de duas personalidades que a gente pode considerar, assim, no modo popular, duas lendas, né? Então, é isso. Nunca desista. O seu sonho pode ser realizado um dia. E o meu, um dos meus, está sendo realizado aqui agora. Obrigado. Bacana. Bom demais. É isso. Deixo aqui o meu forte abraço para você. Não perca os nossos próximos episódios. Assista o nosso podcast no Spotify. A gente tem disponível lá só o áudio. E também no canal do YouTube, né? Respiro Bike. Canal Respiro Bike. Esse episódio vai estar disponível em breve para você. E deixe o seu comentário, compartilhe se você gostou com seus amigos. Se você não gostou, não tem problema, manda para os seus inimigos que vai fazer o mesmo efeito, entendeu? Dá lá o seu like e tamo junto nessa. É isso aí. Valeu demais. Um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço.